Olá, eu sou Thaisa Magalhães, secretária de Mulheres da CUT-DF, professora e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Estamos com a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres em 2021, numa pauta extremamente relevante para a quantidade de violências acumuladas que a gente sofreu nos últimos anos e ainda mais incentivadas pelo atual governo e presidência da República. Hoje a gente conversa com a Rosilene Correia, que é da CNTE e do maior sindicato de Brasília, que é o meu sindicato do qual eu sou base, que é o Simpro. Somos professoras, mulheres, e a vida não tá fácil pra gente, né, Rosilene? Nem um pouco, né, Thaís? Nunca esteve, mas eu diria que nos dias atuais, realmente soma-se a isso aí toda um incentivo, né, uma política que é realmente assim, colocar a mulher em evidência e numa tentativa mesmo que é como se fosse, vamos botar essas mulheres no seu devido lugar, como se a gente não tivesse exatamente avançando para ir para o nosso devido lugar, né? E a tentativa é de retrocesso total com relação a isso. Nos últimos anos, desde o golpe de 2016, acho que a nossa categoria de professores e professoras, que é majoritariamente de mulheres, tem sido uma das mais atacadas. Porque somos as pessoas que fazem a sociedade refletir sobre um mundo que seja menos violento e melhor. Como é que você vê essa situação para as professoras? Então, nós temos tem uma coisa que a gente questiona muito, saindo um pouquinho aqui da questão da violência, mas que é também um tipo de violência, que é uma discriminação pelo menos, que é um velho debate com relação à questão salarial, valorização da profissão professora, né? Porque majoritariamente de mulheres, e não é só no Distrito Federal, isso é no mundo, e talvez por isso também seja uma profissão tão desvalorizada. Então a mulher não precisa ter um bom salário, não precisa ser reconhecido o seu papel profissionalmente falando. Então isso também é uma violência, é um desestímulo, é como se fosse a mulher que tivesse o trabalho como bico, como foi em certo momento permitida a mulher apenas ser professora. Ela era filha de família rica, mas ela poderia também dar aula até quase que como uma ação social, né? Isso Brasil anos e anos atrás. E depois também a mulher casada poderia até o marido permitir que ela também fosse uma professora. E isso acaba que fica ainda, assim, acho que no subconsciente das pessoas. E é claro que hoje o que a gente vê são mentes femininas brilhantes na ciência, na pesquisa, né? Então, mas ainda tem isso. E como nós, como você mesma disse, Thaís, nós somos uma categoria majoritariamente de mulheres, e mulheres essas que assumem, acumulam tarefas. Esse período de pandemia, é claro que isso agravou uma sobrecarga, tanto enquanto estávamos em casa, agora o retorno, conciliar novamente a agenda de família, de filhos, de marido para quem tem, ou de pais que você cuida, e retornando para o presencial, e outra parte da sociedade não. Então assim, o mundo está muito complicado. E esse período exigiu de nós isso, né? Essa coisa do desafio primeiro para estarmos prontas de um dia para o outro para uma escola digital, e acumulando trabalho doméstico, acumulando para quem tem filhos em idade escolar, de também ser, além da professora da sua turma, da escola, também dos seus filhos em casa, administrar isso, e da roupa e da comida, enfim, de tudo que a gente passou, e o que a gente tem, da comunidade, do vizinho, de tudo. E o que a gente tem é mais adoecimento das professoras, isso é evidente, nós acompanhamos os dados, o número de licenças para tratamento de saúde, principalmente saúde mental. Então esse é um quadro realmente bem preocupante. Lembrando que os 2 últimos de governos aqui do Distrito Federal estão descumprindo o plano de carreira e não investindo nessa profissão majoritariamente de mulheres, e tão importante para a sociedade e para toda a comunidade, e em especial as mulheres, que são as mães e que têm na escola o seu suporte para a educação dos filhos, os cuidados, e está faltando investimento. E a gente tem, acho que você está no conselho, né, e falando um pouco também assim, de forma geral, o quanto que a rede de proteção às mulheres, as mulheres que sofrem violência, o quanto isso tem também sido desidratado pelo atual governo, principalmente, né, o governo libanês,
seguindo, claro, que a orientação do governo federal, que é isso que a gente fica assistindo. E aí nós, mulheres educadoras, estamos inseridas na sociedade, portanto, quando você reduz isso, essa política, você está também reduzindo para nós, educadoras. Então, é isso, a gente no contexto escolar já sofre um ambiente que, embora sejamos maioria, mas a gente tem também uma tendência nas escolas de ensino médio de ter homens à frente das escolas, nas gestões, né? Então isso é um dado também. E essa coisa, inclusive, de desqualificar de que as mulheres professoras são as professorinhas das séries iniciais, tem essa discriminação, principalmente por parte dos homens. Então é um mundo feminino e que é tão atacado, esse nosso mundo do magistério. Ainda há uma certa resistência e há um certo preconceito também com os homens que fazem a opção de serem professores das séries iniciais. Então tem meio que uma confusão nisso aí, que a gente precisa aprofundar esse debate, inclusive entender um pouco o que está na cabeça dessas pessoas. Não existe, né, como a gente separar a violência geral que existe na sociedade, seja a violência doméstica que uma professora, uma mulher vivencia, ela leva essa violência para todos os âmbitos da vida dela. Então ela leva para o trabalho. E as violências que a gente sofre no trabalho, a gente leva para casa. Exatamente. Que é a situação do adoecimento. Muitas professoras questionam, reclamam da questão de suas ideias não serem tão consideradas durante, principalmente no ensino médio, onde é mais dividido o gênero, mais dividido a ocupação dos cargos do magistério entre homens e mulheres, de que as ideias não são tão consideradas, de que muitas vezes uma ideia que é dada por uma mulher é assumida por um homem. Muitas vezes é ignorada ou interrompida, né? Tem o não, meu bem, pode deixar, eu já sei o que você vai falar, o silenciamento. E é uma categoria que é movida pela força das mulheres. Exatamente. Não querendo desmerecer nossos companheiros e professores fantásticos que a gente tem na rede, mas a força da categoria em Brasília são das mulheres. A maioria da militância, a maioria das professoras que tocam projeto nas escolas, somos a maioria da categoria e ainda vivenciamos esse tipo de situação. E você falou no início essa coisa dos ataques que a gente sofre, o papel, né, da mulher educadora, e é compreensível assim, esses ataques, porque é lá dentro da escola, dentro da sala de aula, que nós temos esse poder, né, que é um poder que é usado de forma responsável, que é o da formação da cidadania para exercer o seu direito. E acho que a gente, inclusive, embora nos acusem de doutrinadores e doutrinadoras, mas eu creio que no que diz respeito a essa política da igualdade, de combate à violência, eu acho que nós somos ainda muito tímidas. Acho que as escolas, o seu projeto político-pedagógico precisa dar mais peso a isso. Nós temos uma lei distrital que tem a semana do combate à violência à mulher, acho que é em novembro, inclusive, que agora coincidindo com esse período, mas que não se dá o peso devido a isso. A Secretaria de Educação não assume isso como política pública. E nós, nas escolas, também ainda agimos com timidez. Eu acho que a gente tem condições de fazer muito mais, porque é uma questão cultural e é educativa. Então a gente precisa, desde os pequenininhos do jardim de infância ali, na creche, na verdade, a gente ter isso de forma mais, eu diria, organizada pedagogicamente, sabe? Para a gente tratar isso com as crianças, a coisa do pequenininho que distratou a sua coleguinha tem que voltar e tem que conversar com essa criança de 3 anos, 4 anos, já dando uma explicação, orientando e educando nessa lógica, na lógica do respeito à mulher. Então, respeita a sua coleguinha, porque é uma menina e você tem que respeitar. E não é na condição do cuidado de princesinha, mas é de um ser ali, uma mulher, ainda que criancinha, que tem que ser respeitada. Eu acho que a gente ainda tem timidez nisso, sabe? A gente precisa ser mais ousadas nas nossas escolas. Nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente viu um ataque aos planos nacionais, distrital, os planos estaduais, os municipais de educação, para se impedir de discutir a questão de gênero, da violência contra as mulheres, da violências no geral, quando a gente fala sobre a existência e a vivência das pessoas na sociedade. Isso é muito significativo desse governo, né? Muito, é a marca.
né, a marca. E aqui também, no Distrito Federal, nós tivemos agora recentemente uma investida de um deputado para impedir a linguagem neutra nas escolas também por nós, professoras e professores. Então é isso, é um movimento. O Escola Sem Partido não foi aprovado na íntegra, como foi apresentado originalmente, mas eles estão apresentando novos projetos, novas leis sendo aprovadas, que é a fragmentação do Escola Sem Partido. E que fica muito evidente isso, essa coisa de gênero não é permitido, e é um negócio assim, eu diria que é uma política criminosa, né? É isso, porque nessas condições você só reforça uma educação conservadora, preconceituosa, racista, homofóbica. Então, que é você levar a nossa meninada para andar na contramão do que o mundo apresenta. Então, acho que isso não tem outra forma, é uma política criminosa mesmo. E do que para a escola precisa existir, né? A escola precisa existir. É o ambiente É. adequado para isso. Aí quando você vai também para a educação domiciliar, também é isso, né? Uma forma de tirar essas crianças da escola desse convívio com a diversidade, com que é a pluralidade que é a escola, que eu exatamente me ver junto, me sentir na pele do outro, viver de forma mais coletiva e experimentando isso, né? É o mundo dentro da escola. E aí, então é isso, a política atual é uma tentativa realmente de andar na contramão. Então é lamentável, o Brasil hoje é um exemplo bastante negativo para o resto do mundo, né? E o Distrito Federal não está diferente disso. Lamentavelmente temos na Câmara Distrital e Federal bancadas muito conservadoras na sua maioria e que defendem esse tipo de política. Então precisamos reverter esse quadro. Então, eu queria convidar todas e todos que estão nos assistindo. Neste sábado, no dia 4 de dezembro, a gente vai ter o ato nacional que vai acontecer em todos os estados, aqui no Distrito Federal também, do Fora Bolsonaro, ele não, ele nunca mais, pelas mulheres, pela vida das mulheres, Fora Bolsonaro, na Praça Marielle Franco, às 15 horas, todo mundo vem com a gente. É isso mesmo, esperamos por vocês lá. Obrigada, Rosilene. Obrigada, Thaís. Parabéns pelo trabalho à frente da nossa Secretaria de Mulheres, da nossa central. Obrigada. Seguiremos juntas até que todas nós sejamos livres.